Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Recentemente eu coloquei um vídeo aqui no canal falando sobre conselhos de Rainer Maria Rilke para começar na escrita. E a primeira carta que ele traz no seu livro Cartas ao Jovem Poeta, né, que não foi um livro que ele publicou, né, em vida. Na verdade, essas foram cartas que ele mandou para o Sr. Capos e elas foram compiladas, né, 10 cartas, e depois lançadas no formato de um livro. E pegando esses conselhos, a gente fez depois, aqui na Polis, uma oficina baseada nesses ensinamentos, buscando entender isso, aprofundar essa ideia, essa filosofia, né, essa introdução poética. Então, a partir disso, a gente fez uma oficina que é prática, que busca abordar a poesia e a escrita criativa, né, uma primeira abordagem, assim, uma escrita livre, que busca partir através de um sentimento, né? Daquilo que toca mais ao seu coração, para que isso seja desenvolvido. E, enfim, há uma série de elementos nesse processo que se constroem, que nos ajudam a perceber melhor, né, essa ideia, o que é essa escrita criativa e como desenvolvê-la de forma mais própria, mais até, digamos, mais autenticamente, né? Porém, hoje eu vou trazer uma outra abordagem, uma abordagem um pouco mais voltada para o ritmo, né? Eu já falei aqui sobre o ritmo, o sentimento e as ideias dentro de uma poesia, né? Quais papéis eles exercem. E também já falei que esses elementos, né, são respectivamente o corpo, a, a alma e o espírito da poesia, né? Tem um vídeo falando só sobre isso aqui no canal. E ao final, durante aquele vídeo, eu começo a fazer um pequeno, um pequeno desenvolvimento do que seria isso. E agora eu vou trabalhar focando nessa ideia do ritmo aqui. Vou pegar aqui uma poesia de Camões, esse livro aqui de sonetos, né? Eu acredito que os sonetos são uma excelente forma de começar, né? Porque tem uma, uma métrica, uma lírica também mais palatável, vamos dizer assim, né? Não trata de temas tão distantes, né? Como, por exemplo, elementos de textos épicos, né? Que são mais já complexos de ser trabalhados. E também é uma forma de uma rítmica que já é mais conhecida pra gente, tá bem? Eu vou pegar um poema muito conhecido do Camões, que todo mundo já deve ter escutado alguma vez na vida, que é nada mais, nada menos que o amor é fogo que arde sem se ver, né? Esse, esse, esse soneto que todo mundo já escutou na escola ou já teve acesso em algum momento da sua vida. Eu sou até na música do Legião Urbana tem isso, né? É bom poder pegar outro aqui, qualquer um, tanto faz. A ideia é que a gente aborde a parte rítmica da coisa e perceba um pouco essa ideia, né, da rítmica. E aqui eu vou fazer uma pequena diferenciação, né? Às vezes a gente fala de métrica e a gente fala do ritmo como entidades, vamos dizer assim, separadas, tá? E como é que funciona isso, né? Uma vez que métrica muitas vezes é um sinônimo de ritmo, né? A gente tem essa concepção, ou pelo menos a gente pensa assim, popularmente, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente fala de métrica, a gente está geralmente tratando da capacidade de medir um verso. Você tem uma métrica específica que vai dar uma espécie de cadência, né? Eu acredito que a melhor aproximação que você possa fazer de métrica é o que a gente tem de compassos musicais, onde ali você tem uma pulsação já definida, né? E em outras palavras, ele dá uma métrica já
definida, né? É que você possa ter alguns acentos aqui e ali, assim como na métrica, né? Por exemplo, quando a gente fala de sonetos, a gente tem, no geral, versos em decassílabos e também, versos em 12 sílabas. E quando a gente fala em compassos musicais, a gente vai ter um compasso binário, ternário, quaternário e algumas variações que são mais complexas um pouco. Mas a base dos compassos, elas têm uma semelhança muito grande com a métrica, que é essa regularidade a que se propõe quando você coloca as coisas dentro de um compasso. E a partir disso, você consegue começar a construir os ritmos, né? Você, no sistema atual, vamos dizer assim, de música, nós somos obrigados a colocar tudo dentro de um compasso musical, né? Mas em outros tempos a rítmica teria que ser construída de formas diferentes. Isso é um assunto importante, mas que pode trazer num outro vídeo, numa outra oportunidade. Tá bem? Então, basicamente, quando você vai encontrar um soneto de Camões, né, uma dica para você abordar ele é que ele vai ser sempre uma métrica regular de 10 sílabas poéticas, tá? Então, essas 10 sílabas poéticas podem ir se alternando em sua expressão, assim como esse compasso musical que eu acabei de relatar, que eu acabei de dizer, né? Ou seja, eu posso ter um compasso quaternário, mas com acentos aqui e ali, dentro de nos próximos compassos, e que vão gerando essas diferenciações que faz com que a gente perceba compassos iguais, no caso quaternários, de formas diferentes, né? Então, o que a gente vai trazer aqui agora é uma pequena prática rítmica para ser realizada, é um pequeno exercício que eu gosto de passar, né, para os meus alunos, que é pegar um texto qualquer e dar uma certa ênfase nas palavras, buscando a acentuação delas, né? Isso já é uma forma de ler que já é tradicional, né? Se não me falha a memória, é conhecida como métrica italiana, e a gente busca trabalhar com a acentuação das palavras, ou seja, cada palavra ela tem um ritmo próprio, vamos dizer assim. Ela tem elementos que são próprios dela, que nada mais são do que alternâncias de pulsos fortes e fracos, né? Se a gente falar com a ênfase bem apropriada, a gente vai perceber que a gente tem até certos apoios nas palavras, tá? Aí a coisa vai ficando cada vez mais semelhante com a música, quando eu trabalho dessa forma. Mas eu vou ler aqui um trecho e a gente vai discutindo essas ideias, tá bom? Então ele começa aqui, né? Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, eu vou ler assim dessa forma mais plácida mesmo, sem me preocupar muito com a expressividade, para que a gente possa focar na natureza de cada palavra, né? Então, por exemplo, quando eu falo amor, esse amor, ele é bem forte, né? De certa forma, é como se a palavra fizesse um desenho com uma onda, né? O ar sendo bem aberto e o mor, essa coisa profunda assim, né? Amor, o amor, amor. Independente de qualquer maneira como você fale a palavra amor, você vai ter esse ponto profundo onde a palavra vai se apoiar, tá? Então, quando eu falo amor é um fogo que arde sem se ver. Eu tenho aqui naturalmente já poderia dizer uma métrica estabelecida, né? Mas o conjunto, né, já tem um ritmo, o conjunto dessas palavras todas já tem um ritmo bem próprio, né?
bem único para esse verso. Cada palavra vai ter a sua própria acentuação. Vamos pegar aqui palavra por palavra. E num poema é um pouco difícil você separar palavra por palavra, porque elas se juntam, né? Se comunicam de maneira orgânica, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos lá de novo, né? Amor esse como é uma única sílaba poética, eu junto com um. Amor é um fogo que arde sem se ver. Então eu diria 3 pontos de apoio, né? O amor é um fogo que arde sem se ver. 4, na verdade. Então eu diria amor na segunda sílaba, amor é um fogo, quarta sílaba. Então amor é um fogo que arde sem se ver. Então segunda, quarta, sexta e 10ª sílaba tem esses apoios, né? Então que daria essa rítmica aqui, tá? Como se a gente fosse colocar esse verso, essa métrica, numa classificação mais geral, né? Nós temos os versos heróicos, sáficos e os martelos, né? Que são mais comuns de serem utilizados. E geralmente são esses que são usados por Camões, né? Eu tenho então que vou até pegar uma cola aqui, que o martelo tem acento na terceira, sexta e 10ª sílaba. O sáfico teria acento na quarta, oitava e 10ª. E os heróicos na sexta e na 10ª sílabas poéticas. Então, se a gente for seguir de acordo a essas classificações mais comuns, esse primeiro verso aqui, amor é um fogo que arde sem se ver. Então, amor, 2, é um fogo, 4, fogo, quarta, fogo, na quarta e go na quinta, né? Amor é um fogo que arde, esse ar na sexta sílaba poética, que arde sem se ver. Esse que arde é com certeza a tônica do verso, né? O verso onde tem o apoio, a sílaba onde tem o apoio, né? A sílaba mais forte desse verso, com toda certeza. Você pensa, amor é um fogo que arde sem se ver. Ela já sai mais forte, né? Então, a prática que eu convido vocês a fazerem aí com vocês, com qualquer poema, né, que tenha uma métrica já estabelecida, poema mais tradicional, ou até um poema que você tenha escrito, ou mais moderno, né? Fernando Pessoa, Drummond, Vinícius de Moraes, enfim. O que eu convido vocês a fazerem é pegar, exatamente fazer isso aqui que eu estou fazendo. Eu vou ler o poema todo para ver como fica. É uma coisa meio engraçada, porque a gente vai fazer essa acentuação e vai ser aquela acentuação pode ficar meio esquisita, né? Coisa meio forçada. Mas tudo bem, não tem problema. Aqui é para a gente conhecer a acentuação das palavras e penetrar mais, né? Se aprofundar mais nessa ideia do ritmo poético, tá bom? Então, eu estava pensando em fazer então cada verso desse, acentuando e mostrando para vocês esses acentos, e depois eu já fazia ele direto, né? Então, vamos lá. Amor é um fogo que arde sem se ver. Aqui eu coloquei então o acento na sexta, né, e na última sílaba. É ferida que dói e não se sente, certo? Então, são 10 sílabas. Caso você esteja contando aqui, por exemplo, nesse verso,
e tenha dado 11, né? Isso acontece porque a última sílaba poética é contada a partir da última sílaba tônica. Então, sente, sente. Sem é mais forte do que o ti, né? O ti. Então, fica é ferida que dói e não se sente. Tá? Então, esse ti, ele é ignorado, tá? Então, feito isso, o que acontece? Eu teria então, é ferida que dói e não se sente. Ele lembra mais o martelo aqui, quando a gente coloca nessas ideias, né? Nessas classificações. Terceira, sexta e décima. Né? É ferida que dói e não se sente. Então, o dói, sexta sílaba, e é ferir, ferida que dói e não se sente. Certo? Então, continuando aqui. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Bom, eu já expliquei muitas nuances desses primeiros versos, e depois eu poderia até fazer um gráfico aqui com ele, fazer uma outra aula, pegando papel e fazendo uma espécie de gráfico, né, visual, para a gente ter essas... todo gráfico é visual, né? Mas esse gráfico para a gente ter visualmente esses acentos, mas para agora eu vou focar nessa ideia de ir enfatizando cada palavra, que eu acho que vai ser melhor para a experiência de vocês, tá bom? Então, voltando aqui. Fazer então do começo e direto. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar surpreso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos corações humanos amizade, sendo tão contrário a si o mesmo amor? Sendo tão contrário a si o mesmo amor. Sendo tão contrário a si o mesmo amor. Enfim, então, qual é a ideia e a sugestão da prática aqui para vocês? Cada uma dessas palavras a gente fala de uma forma no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não se apercebe para essas nuances que elas vão trazendo aqui. Isso faz com que muitas vezes uma palavra tenha um efeito muito mais impactante, ou que nos gere um elemento diferente, ou uma emoção diferente no momento que a gente está falando, né? E por isso existem palavras que são mais corretas de serem utilizadas do que outras, ainda que nós tenhamos os sinônimos das palavras e tudo mais. O que é importante de ser trazido é que isso precisa ser trabalhado até um ponto que se torne natural, que seja feito através desse ouvido, né? Percebido através do ouvido do poeta, do artista. Porque do contrário, a gente vai trabalhar com os sinônimos das palavras, e tanto faz a palavra que eu use. Né? E o trabalho desse ouvido, né? De casar bem as métricas, ele vai proporcionando que a gente vá buscar relacionar-se com outros tipos de palavras, com outros vocabulários,
para que a gente possa ser mais sucinto, mais direto, ou tenha palavras que gerem outros efeitos na nossa expressão. Quando eu falo em gerar efeitos, isso é uma coisa muito importante para o poeta, para o artista, porque muitas vezes nós temos uma visão, uma ideia, uma intuição sobre algo, sobre algum assunto. Nós queremos expressar isso poeticamente. E muitas das vezes nós não temos essa capacidade de expressar isso poeticamente porque nos falta ter as palavras corretas para se chegar no efeito que nós queremos causar. Tá? Então a gente teve uma ideia, teve aquela inspiração, mas aquilo não causa nenhum efeito quando toma a forma de palavras organizadas, né, à maneira de uma poesia, porque não possui essa ideia rítmica bem estabelecida. E o ritmo vai fazer com que a alma possa ser ativada, que faz com que os sentimentos entrem no jogo da coisa. Tá? Então, quando a gente desencadeia um ritmo correto, um ritmo que é adequado àquela forma de expressão que a gente está colocando, nós desencadeamos também uma série de processos que fazem com que a nossa poesia alcance a sua finalidade, transmita a mensagem que ela tem para transmitir. Tudo bem? Então, eu falei mais cedo, logo no começo do vídeo, sobre a oficina Carta ao Jovem Poeta, que nós temos aqui na revista Polis. E que, caso você tenha interesse nessa oficina, você pode acessar no link da descrição, né? Fazer a inscrição e tudo. Estamos planejando uma nova turma para acontecer ainda esse ano, né? Então, caso você tenha interesse, por favor, procure aqui no link da descrição e deixe seu contato, que nós entraremos em contato novamente com você. Tá bem? Daqui, vou voltar aqui ao texto para trabalhar mais alguns elementos. Tá? Então, uma coisa curiosa é que ele sempre começa cada linha com um E. Depois do primeiro verso, ele começa a trazer amor é fogo que a arte se vê. Segundo verso, é ferida que dói e não se sente. Terceiro verso, é um contentamento descontente. Quarto verso, é dor que desatina sem doer. E assim vai até o início do último terceto, né? Onde ele vai interpelar, né? Como pode ser algo tão grandioso, né? Ser tão contrário a si mesmo, né? Ou a sua própria construção, né? Porque muitas vezes o amor ele nos gera uma série de questões, uma série de problemáticas, vamos dizer assim. E essas mesmas problemáticas o próprio Camões vai descrevendo aqui no seu poema, né? Então, quando fizerem esse exercício, né, recomendo que enfatizem bem cada palavra, né? É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. E aí, passando para o segunda estrofe. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. Certo? Então, enfatizar cada palavra dessa para que a gente possa entrar na pulsação da palavra, que é o coração da palavra. Então, toda palavra tem a sua pulsação, porque toda palavra tem o seu coração. E a gente conseguindo acessar isso, fica mais fácil da gente conseguir moldar, trabalhar os nossos versos para transmitir os sentimentos e a mensagem que nós temos e nós queremos transmitir. Tá bem? Então, é um exercício que eu gosto de fazer sempre, né? Mesmo quando quando eu já conheço a poesia e tudo, porque isso vai até melhorando a maneira como nós pronunciamos as palavras, né? Eu mesmo
sempre tive um problema de falar as coisas de forma muito atropelada, né? Muito embolada. E isso só melhorou de forma considerável quando eu comecei a ler as poesias em voz alta, assim como eu estou trazendo aqui para vocês. Isso acabou fazendo com que eu conseguisse encaixar melhor cada peso, né, cada acento da palavra e conseguir então é, opa, transmitir melhor, falar melhor aquilo que eu queria falar, né? Então, é um exercício que traz alguns benefícios e eu acho uma experiência muito interessante, muito enriquecedora, tá bem? Então, vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Caso você tenha alguma pergunta, deixe nos comentários abaixo. E se chegou até aqui, deixa um like, por favor, e se inscreva no canal. Tá bem? Tchau, tchau.